Faça, irmãos. Amém. Amém? Pode se sentar. Glorificando o nome do Senhor. Deus se faz presente aqui nesse lugar. Amém. Abra tua Bíblia comigo. Abra tua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 4. Bendito é o santo nome do Senhor. Gálatas, capítulo de número 4. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Diz assim o texto. Gálatas, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Gálatas 4, versículo 1. Diz assim: digo, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também, nós éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz e satisfeito dessa presença que já é percebida no meio de nós, de tudo aquilo que já foi dito e daquilo que será dito nessa noite aqui nesse lugar. Eu sei que eu nem preciso de pedir essas coisas para você, mas por favor preste atenção naquilo que Deus tem para dizer hoje aqui nesse lugar. Eu percebo que muitas das vezes na duração do culto, durante o culto, tem muita gente às vezes dispersa, não louva, não adora a Deus, não ora, mas eu queria que você prestasse atenção em cada instante do culto, porque todos eles são de tamanha importância para a nossa vida e para a nossa comunhão com Deus, irmão. Aqui nessa igreja não tem momento mais importante do que o outro. Todos os momentos aqui são de tamanha importância. Período de louvor é importantíssimo, período de oração é importantíssimo, oportunidade é importantíssimo, hora da palavra também é importantíssimo. Tudo é igual, irmão. Só que a gente começa a desvalorizar um a demérito do outro, colocar o outro lá em cima, o outro lá embaixo. Na casa de Deus tudo tem o mesmo valor. Eu gostaria hoje de falar um pouquinho a respeito dessa maldita maldição hereditária. É isso aí mesmo. Maldita maldição hereditária. Eu já estou saturado, cansado de tanto ouvir e de tanto ler a respeito dessas coisas e ouvir debates a respeito disso que está sendo divulgado. Tanta baboseira na televisão, na rádio, na internet, nas revistas, essas divulgações por aí a respeito dessas coisas que dá até nojo, dá vontade de vomitar. É tanta besteira e tanta ignorância, essa maldita teologia da maldita maldição hereditária que está sondando as igrejas por aí. Esse assunto que não passa de lixo e que está perturbando a mente de um monte de gente. E eu sei que não é só você que vai me ouvir, eu sei que tem mais gente que vai me ver e me assistir. Então eu gostaria de não só para você, mas para algumas pessoas esclarecer isso, para que você venha dormir em paz e dormir tranquilo a partir de hoje, se até hoje você
dessa maldição, que colocaram na tua cabeça, que enfiaram dentro do teu coração, e que até hoje você não dorme pensando num monte de coisa. Na verdade, essa besteira apareceu aproximadamente lá para as décadas de 80, 70, 80, foi quando o negócio explodiu mesmo dentro das igrejas e foi se espalhando, e começaram, principalmente aqui no Brasil, a falar dessa maldição e colocar essa maldição na cabeça das pessoas. E aí todo mundo ficou perturbado, foi uma perturbação gospel, a mente de todo mundo, o que tinha de crente perturbado com essa perturbação, com essa nojeira. E durante muitos anos a igreja sofreu e tem sofrido com essas coisas. Aproximadamente 1970 já havia aqui em Niterói, Rio de Janeiro, já estava bastante volumosa essa ideia, e gostaram da ideia. Aliás, as pessoas gostaram da ideia, principalmente os pastores. Sabe por quê? Porque a igreja encheu, a igreja lotou. Foram campanhas após campanha, e que era atraente para as pessoas, e todo mundo começou a divulgar. Isso nada mais era do que um marketing evangélico, abre e fecha aspas, que conquistou e roubou o coração das pessoas. E cada dia que se passava, mais e mais as pessoas estavam sendo enveredadas por este caminho, e acreditando de corpo e alma de que precisavam de passar por uma sessão de descarrego ou coisa dessa natureza. Tem um ditado que diz assim: olhe muito bem antes de dar o mergulho, porque pode ser que não tenha água na piscina. Preste muita atenção antes de tomar uma atitude, tomar uma decisão, para você saber o lugar que você pisa, aonde você vai mergulhar a tua vida e depositar a tua confiança. Porque por detrás dos bastidores tem muita coisa que vocês não sabem, e que muitos de nós não sabemos. E aí eu quero deixar já um conselho para você que está procurando igreja. É assim, você que está perturbado, procurando um lugar para se instalar. Eu estou com isso no meu coração já faz 2 semanas, irmão, pedindo a Deus uma direção. Eu quero dizer para você que está procurando uma igreja, procurando um lugar sério, procura uma igreja que tenha princípios do reino de Deus, que não pregue essa baboseira, que não fique alimentando a igreja com tanta besteira, com tanto lixo teológico para a tua vida e para a tua família, porque às vezes os teus filhos vão ser criados dentro dessa nojeira, e aí lá na frente, depois já é tarde demais, já passou 10, 15 anos para depois a pessoa perceber. Olhe muito bem antes de dar o mergulho. E é bem verdade que tem muita gente que parece que tem sobre si uma antena de captação de coisa ruim, parece. E às vezes tem gente que parece que carrega em si uma antena que capta, parece um para-raio. Tudo que desce de coisa ruim, o que vem, vai nele. E se você ficar perto desse cara, dessa pessoa, você também se complica. Você também às vezes se destrói. Tudo que é ruim. E normalmente, irmãos, essas pessoas que são vítimas desse tipo de teologia, dessa maldita maldição, pregação dessa maldição hereditária, normalmente são pessoas que de uma maneira ou de outra sofreram algum abuso no ano passado, tiveram algum trauma na infância, e quando elas caem nessa rede, dizia o ditado, caiu na rede,
é peixe. Porque o pastor já tem todo o argumento por detrás, já tem tudo certinho, e essa pessoa que carrega esse trauma na vida dela durante meses, durante anos, muitas das vezes, ano passado foi assim, e aconteceu assim, e normalmente são esse tipo de pessoas, são vítimas dessas porcarias, que nada mais é do que porcaria, nada mais é do que lixo. Pessoas que normalmente um dia foram vítimas de algum tipo de abuso. Preste bem atenção no que eu vou te dizer, gente. Pessoas que normalmente passaram por períodos na sua vida, talvez extremamente estressantes, normalmente são vítimas fáceis desse tipo de porcaria, de lixo. Deixa eu te dizer, Deus, na sua onisciência e onipotência, na sua suprema sabedoria, Deus propõe ao ser humano uma revelação progressiva dele mesmo. Como é que é isso? Deus começa se revelando no Éden, e progressivamente, crescentemente, Deus vai revelando a si mesmo para as pessoas. Eu vou explicar de uma maneira bem simples. É como uma criança que está precisando de aprender um monte de coisa, mas a gente sabe que para a criança aprender primeiro na escola, ela tem que aprender o A, puxar a perninha, daqui a pouco o B, o C, o D, ela vai. Aí o B junto com A é Bá, aí daqui a pouco o B junto com U é Bu, e assim vai ajuntando as palavras, e gradativamente a professora vai inserindo no ensinamento dessa criança aquilo que ela precisa de aprender devagar. E Deus, da mesma maneira, progressivamente, paulatinamente, gradativamente, vai ensinando para os seres humanos as coisas, como funciona, a maneira de Deus agir, a maneira de Deus pensar, e progressivamente Deus vai se revelando, até chegar a Cristo, que é o ápice da revelação de Deus. Ele vai se revelando aos poucos, devagarzinho, aos poucos. Deus vai se mostrando para as pessoas, até que um dia Deus se mostra de uma vez, na pessoa de Jesus. As pessoas queriam ver Deus, aí um dia Deus falou: vocês querem ver? Então tá aí, bom. Jesus é a personificação de Deus no meio dos homens. Na verdade, além de Jesus, não existe revelação. Jesus é o top da revelação de Deus para os homens. Jesus é o máximo da revelação, ou a revelação máxima do amor de Deus para com os homens. Jesus é a revelação última e total e completa da revelação de Deus para com as pessoas. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, preferiram continuar na luz e debaixo de uma maldição, porque quem abre mão da luz continua debaixo de maldição. O que é esse negócio de maldição hereditária? Na definição deles, essa maldição hereditária é uma autorização dada ao diabo por alguém que é superior e que tem autoridade para agir sobre a vida de uma pessoa, para destruir com a vida dela, causar desconforto, inquietação, perturbação, para destruir com a vida dela. Essa suposta maldição hereditária, em suma, é uma entidade em si mesma. É o famoso karma. É porque meu karma, você já viu esse negócio? É o karma, o outro tem um karma assim, o outro karma, o karma guia, o karma não sei o que lá, e um monte de karma.
E aí, a maldição, segundo essa doutrina em questão, ela opera cegamente. Ela vai agindo aleatoriamente, pegando aquele que veio no meio do caminho, e se você estiver na frente, ela te pega, e ela vai destruindo a vida das pessoas. E por onde ela passar, aonde ela entrar, ela destrói. E definitivamente, ela arrasa por onde ela entrar. Até que um dia se acha um especialista em quebras de maldição, que não é Jesus, é alguém que diz ter autoridade e que vai pôr a mão na cabeça dela ou dele e que vai quebrar essa maldição. E na autoridade que foi dada para ela, e ela vai destruir com essa maldição e vai liberar uma palavra e pá, acabou, não tem mais nada. E é daí que surgiu esse sistema e essa teologia. É daí que surgiu a famosa mudança de nome. Qual é o teu nome? Primeira pergunta que já se faz na sessão. Meu nome é Adriana. Misericórdia. Você sabe o que significa Adriana, minha irmã? Não. Deusa das trevas. É por isso que a tua vida não vai para frente. Tem que mudar teu nome. Vai no cartório, vamos orar, vamos repreender, vamos expulsar esse demônio. É culpa do encosto, é culpa do enxurro, é culpa do chuá, do achado, tanta coisa. Tem que mudar o nome, porque o teu nome está trazendo desgraça para a tua vida. Qual é o teu nome? Meu nome é Cláudio. Cláudio? Cláudio significa aleijado. Tem que mudar teu nome. Por isso que você nunca consegue andar. Você está aleijado, irmão. Tem que repreender, tem que expulsar. Você é um aleijado. Fica assim. Tem que ir no cartório, tem que mudar. Como é teu nome, irmão? Meu nome é Maria das Dores. Meu Deus do céu. É por isso, irmão, tua vida nunca vai para frente. Não tem Jesus que aguenta essas coisas. Não tem poder de Deus que arranca, não tem nada. Maria das Dores, vive-se das dores. Você tem doença? Tem alguma doença? Tem, irmão. Dói aqui, dói lá. Pois é, meu irmão, está aí, está provado já. Como é teu nome, minha irmã? Meu nome é Vilma. Vilma? Pronto, minha irmã, está debaixo de maldição, porque juntou o vil e o mar. Sua vida está uma desgraça por causa disso. Tem que tomar, tem que quebrar isso aí. Como é que é teu nome, minha irmã? Meu nome é Aparecida. Misericórdia, esse nome é pagão, irmão. Tira isso da tua vida, tem que arrancar, jogar fora. Meu nome é Maria de Fátima. Esse nome é pagão, é dos deuses. Joga fora isso. A tua vida nunca vai para frente por causa disso. Ora, se quebra de nome, presta atenção no que eu estou dizendo, isso é sério. Se quebra de nome tem a ver com tudo na vida, se mudança de nome, melhor dizendo, tem a ver com tudo na vida da gente, com o meu amanhã, com o meu futuro, com a minha história, existem nomes bonitos na Bíblia de pessoas que não valeram nada, que não prestaram. Você quer um exemplo? Judas. Judas significa louvor. Jesus é leão da tribo de Judas, uma variação Judá. Jesus é leão da tribo de Judá. Com o tempo o nome mudou, Judas. Louvor. E quem foi Judas? Quem foi ele? Quem foi esse sujeito? Um canalha de mão cheia e avarento, traidor. Estava no meio do grupo, tomando da ceia do Senhor e traindo, e destruindo o ambiente. Existem nomes na Bíblia que são bonitos, como por exemplo Absalão, que é o filho de Davi. Absalão, que tem um nome bonito que se chama, que tem o significado de o pai da paz. E quem foi Absalão? Uma vergonha para a família, uma vergonha para todo Israel. Pai da paz, coisa nenhuma, tirou a paz de Israel, acabou com tudo, destruiu a vida de Davi, foi uma vergonha para o pai dele e para toda a família. E tem nomes, às vezes esquisitos e feios, como Apolo, por exemplo, que significa o destruidor, ou demolidor. E quem foi Apolo? Um grande pregador do Evangelho, abençoado por Deus, que pregou a palavra de Deus com classe, que foi um homem que na escola da vida, nos dias desses, ele e Paulo andavam juntos, as pessoas ficavam na dúvida, se ia com Paulo
Paulo ou se ia com Apolo. Tamanha era a erudição daquele homem, as palavras desse homem. Isso daqui, esse negócio de quebra de maldição, nada mais é do que uma caricatura do Deus da Bíblia. Uma caricatura do Deus que um dia se apresentou aos homens. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem vive com medo, ele atrai, ele cheira. Quem vive com medo transpira, exala, emana, transmite, passa, envia, comunica, cria um ambiente desfavorável. Quem vive com medo, o cachorro percebe que está com medo e morte. O ladrão assalta porque percebe a fragilidade. Quem vive debaixo de medo, o estuprador percebe e vê a fraqueza dele. Quem vive debaixo de medo acaba sendo a própria personificação do medo para si mesmo, e começa a criar um monte de coisa na sua cabeça, um monte de coisa dentro de si mesmo, e esse medo atrai no seu próprio organismo doenças, muitas das vezes. Quem vive debaixo de medo, de estresse, ele atrai doenças. Até o cérebro dele, dessa pessoa, passa a se formatar para aquele estado de situação. E tanto medo de perder o trabalho, medo de perder a esposa, medo de ficar doente, medo, o próprio organismo gera doenças, enfermidades, e além do medo, sentimentos de ódio, sentimentos de culpa, de ira, sentimentos de mau humor. Tem gente que acorda com um bico desse tamanho. E aí, meu irmão, o diabo não é nada besta. Ele vê que o camarada já acorda mal, ele só esfrega a mão. Agora chegou a minha vez, agora a brecha está até agora sim. Agora o sujeito levanta de manhã dizendo: Senhor, muito obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado, esse é o dia que o Senhor me deu. Ah, Senhor, eu estou aqui, eu estou na tua presença, vai dar certo, eu estou aqui. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela roupa, obrigado pelo pão, obrigado. O diabo disse assim: não, esse daí deixa ele para lá, vamos pegar aqui do outro lado. Só acorda de pé esquerdo, é um pé frio, o tempo todo reclama de tudo, reclama da vida, reclama do marido, reclama do emprego, reclama do trabalho, reclama de tudo. Além dele atrair para si mesmo e por si mesmo doenças geneticamente transmissíveis, ele exala isso, e não só as pessoas percebem isso, o próprio diabo nota isso na vida. Pessoas que guardam sentimentos de mau humor, de vingança, de hostilidade, de inveja, de comparação com as coisas entre as pessoas, sentimentos de amargura, de maledicência, de desejos perversos, e acaba atraindo a cada dia mais calamidades para a vida dele, mais e mais e mais. Quanto mais ele se flagela, mais ele fica doente. Quanto mais ele se flagela, e há pessoas que se tornam receptores de doenças, receptores e transmissores de doenças para a vida da outra pessoa, de tanta reclamação e murmuração, e de mau humor, e de inveja, e de ódio, e de comparação, e de facção, e de perversidade no coração. Ela nunca consegue olhar para o semelhante dela e ver coisa boa, só vê defeito. Ou seja, as pessoas são aquelas que, onde quer que elas estejam, acontece sempre alguma coisa ruim. Você já percebeu isso? E aí é mais fácil colocar a culpa no imposto, porque essa é a nossa natureza. Alguém lá no Éden colocou a culpa em Deus e falou: a mulher que o Senhor me deu, foi o Senhor que me deu. A mulher que tu me deste me fez comer. E é mais fácil a gente dizer: é o imposto. A culpa é do outro. A auto-vitimização e a aceitação de um estado de azar,
são também derivados dessas coisas, que sutilmente vai criando na vida dessa pessoa cada vez mais coisas ruins, e ela vai atraindo cada vez mais para a vida dela. O carro quebra, o pneu fura, a máquina não trabalha, trava na empresa. Eu já vi essas coisas, eu sei o que eu estou falando. Não vai de jeito nenhum, quando ela chega, trava tudo, porque já chega já de mau humor, já chega, não vai dar certo não, aqui nada melhora não, aqui é assim mesmo, a gente tem que acostumar com essas coisas. O sujeito é o próprio azar da vida dele, ele mesmo é o próprio buraco dele, nunca está bom para ele, é uma verdadeira bruxaria contra si mesmo. A vida é assim, nada dá certo, porque Deus não me vê, porque Deus isso, porque o outro conseguiu, eu não consegui. Isso é bruxaria, irmão, isso é feitiçaria. E aí você mesmo vai causando na tua vida situações que você chega lá na frente, você diz, é um encosto. E é daí que surgiu as entrevistas com os encostos, entrevista com o diabo, com o demônio, que você quer fazer com a vida dela, quero matar ela. E é verdade, que é mesmo. E aí começa a entrevistar, por que você quer matar ela? Por causa do nome dela, por causa do marido dela, é porque a prima dela veio lá em casa. E ele começa a falar um monte de coisa, a mulher já sai dali com raiva da prima dela, já sai com ódio do marido dela, porque eu fiz o marido dela pegar com a outra. E ela vai embora, miserável, o diabo pendurou você para mim. E chega em casa e não vira um inferno dentro de casa. Tem gente que, se não entrar dentro da igreja e a gente não pôr a mão na cabeça dele, ele não se manifestar, essa igreja não serve para ele, ele quer ser possuído. E quando ele é possuído, ele saiu, pronto, e agora? Ele está bem? Ufa, essa igreja é boa, essa igreja. Você tem que pôr a mão na cabeça dele e rodar ele, senhor. E rodar, olha que igreja. E roda bastante, sai demônio, capeta. E fala, essa igreja tem poder, irmão. Vou trazer a minha família tudo para cá, para o pastor rodar ela assim, jogar no chão. Não sei o que eu estou falando, eu já participei de igreja, que eu estava firme na presença de Deus, e o cara põe a mão na minha cabeça e dizia, sai capeta. Eu olhava assim, ficava na cara dele e dizia, é capeta, você vai pegar, é o capeta. Eu senti na presença de Deus, diante de Deus, irmão. Eu estava com a minha vida bagunçada, na minha vida nada diante de Deus, e o sujeito repreenda, dizendo, sai capeta. Eu me lembro de um dia que o irmão entrou na igreja, trouxeram a cadeira de roda e falou, você vai levantar agora. Tinha mais de 300 pessoas na igreja. Vamos repreender esse demônio, tem um demônio aqui, ó. Ele repreendeu, a igreja toda gritou o máximo que podia. Sai! Não saía, sai. Aí, viu que não levantava mesmo, mandou levantar, não levantou, sabe o que aconteceu? Sabe por que você levantou, demônio? Porque você tem fé. Fácil, né? Coloca a culpa no imposto, no assento, coloca a culpa em tudo, mas nunca é, né? E é daí que surgem essas entrevistas, esse negócio de regressão, de troca de nome, de poder onipotente da palavra que eu falo, confissão positiva. Fé não é confissão positiva, nunca foi. Então, dito isso, eu preciso dizer pelo menos 3 coisas, senão o tempo me pega. Pelo menos 3 coisas. O que a igreja precisa, o que a igreja evangélica cristã, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o que a igreja precisa é de arrependimento, de conversão e de novo nascimento, e não de quebra de maldição, de vida diante do altar de Deus, de vida diante da pessoa de Jesus, aos pés da cruz de Cristo. A igreja precisa de nascer de novo, voltar de novo. E aí sim você pode ter certeza, tudo que tem de ruim na tua vida, Jesus se responsabiliza em tirar. Quanto poder tem nas palavras? Que eu estou dizendo, depende. Quanto poder tem nas palavras humanas? Depende. Depende. Somente o poder que Deus queira nos dá. A palavra só tem poder no reino de Deus para produzir algo de bom na vida de alguém quando está debaixo de uma autoridade, debaixo de uma orientação divina. Porque se toda palavra que eu falo tem poder e cria as coisas, então eu vou começar a falar agora, e você, mulher e homem, que
toda palavra tem poder, por que você já não começou então a liberar a palavra, a achar, para em determinar o dia? Semana que vem eu quero ele aqui, eu quero meu marido aqui, porque na minha palavra tem poder. Esse negócio de poder de palavra, você libera uma palavra e nós vamos liberar uma palavra para Deus trazer o mundo todo para a presença dele, porque palavras, todas elas têm poder, e cria, e descria, e faz e desfaz. Nem sempre é assim, nem sempre é assim. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55 versículo 11, que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Essa é a palavra de Deus. Em vez de ficar colocando culpa no encosto e ficar procurando um bode expiatório lá no passado para lançar a culpa do pecado, é melhor confessar para Jesus, porque essa teologia diz que eu estou carregando o pecado que meu pai cometeu, que meu tataravô, que meu tataravô, outro bisavô, outro lá de 300 anos atrás cometeu, está em cima de mim. Eu falei, o quê? Como é que é? Você está carregando o pecado dele, você tem que quebrar. E quem é que vai fazer isso aí? Tem uma pessoa aqui que tem autoridade para quebrar e tirar o pecado do seu tataravô que está em cima de você. Eu falei, você está brincando com esse negócio. Você não está falando sério, é gozação isso, não é? A Bíblia diz que é Ele, Jesus, quem apaga todas as nossas transgressões, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Aleluia! Ele não se lembra mais. A Bíblia diz na primeira carta de João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Isso é a questão do carro. Estou dentro da igreja e estou carregando um carro na minha vida. Esse pensamento diz que os meus ancestrais estão sobre os meus ancestrais, aqueles que vieram antes de mim, depositaram sobre a minha vida uma maldição. Eles foram beberrão, outro foi ladrão, outro foi mentiroso, e o pecado dele está em cima de mim. E o texto base que eles usam para isso está na Torá. Se você puder acompanhar comigo, está o texto de Deuteronômio, no capítulo de número 20. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 20. Vejamos o que diz a Bíblia Sagrada à luz da hermenêutica e não à luz de uma teologia. A Bíblia diz assim, capítulo de número 20, versículo 2 em diante: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não te encurvarás diante delas, nem as servirá, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou um Deus zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Aí vem Números, livro de Números também eles utilizam, capítulo 14, versículo 18, diz assim: o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, diz assim: não te encurvarás diante delas, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um Deus zeloso, e que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Fale e frisai isso aí: daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. Tem alguém que odeia Deus aqui? Tem alguém que odeia Deus aqui? Deixa eu te dizer, irmão, fazer uso desses textos, fazer usos desses textos para a igreja de hoje, para a vida das pessoas, é ser charlatão e picareta, porque é uma maneira de colocar medo nas pessoas.
para elas irem para a igreja. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca fez isso. Vale lembrar do que eu acabei de dizer. Deus vai se revelando, e aos poucos Deus vai se revelando e mudando os conceitos e trabalhando, invertendo as posições das coisas. No livro de Atos, a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele não leva em conta os tempos da ignorância. Deus não leva em conta. Isso nada mais é do que marketing, a fim de encher a igreja. E vale lembrar que toda essa maldição está atrelada ao pecado da idolatria que Deus está falando. Toda essa maldição que Ele disse que haveria sobre a vida de uma pessoa, segunda, terceira e quarta geração, primeira também, está atrelada ao pecado da idolatria. Então, em primeiro lugar, eu quero lembrar, vale frisar isso aqui de novo: a igreja precisa de restauração, de novo nascimento, de regeneração e conversão, não de quebra de maldição. Porque afinal de contas nós não estamos debaixo de uma lei, nós estamos debaixo do amor de Cristo. Segundo lugar, havendo arrependimento no coração do homem, Deus, Ele libera o perdão. Liberando o perdão, tudo está cancelado. Acabou. Havendo arrependimento genuíno no coração de um homem, Deus está predisposto a liberar esse perdão, e liberando esse perdão, toda a maldição está cancelada. Deus faz tudo novo, começa do zero, vira a página e começa uma nova vida com Jesus. A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 16: não se farão morrer os pais por causa dos filhos, ou os filhos por causa dos pais, nem os pais pelos filhos, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. O livro de Deuteronômio, ele interpreta os outros livros. É Deus lançando luz para as pessoas. É o próprio Deus lançando luz na sua revelação. Me lembro que um dia Deus advertiu Israel. Israel havia adotado um jargão, um ditado popular. E que ditado era esse? Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se embotaram. Olha aí. Os pais comeram uvas verdes, quer dizer, os pais pecaram e o dente dos filhos se embotaram. Quer dizer, os filhos, o pecado dos pais estão sobre os filhos. E Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31, a Bíblia diz assim: naqueles dias, nunca mais direis este provérbio. Nunca mais direis esse provérbio. Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uva verde, é o dente desse que vai se embotar. É ele que vai pagar. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com Israel. Vale ele faz o mesmo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto, uma nova aliança com Israel, com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz lá atrás, de Êxodo capítulo 20, não, de maldição. É uma nova aliança, no dia em que tomei Israel pelas mãos. Esse é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias do Senhor. Porei a minha lei no interior dele, escreverei a minha lei no coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Querido, nós somos povo de Deus. Nós estamos debaixo não de maldição, mas debaixo da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Se Deus abençoou, está abençoado, meu irmão. E ponto final, não se fala mais isso. Diz o Senhor: eu lhes perdoarei toda iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Como é possível observar, Deus anuncia o renovo do seu decreto. Deus renova a sua aliança. Deus esclarece agora com detalhes completos a sua revelação da lei. E ele termina dizendo: não mais me lembrarei dos seus pecados. Todo o passado foi apagado,
agora eu posso viver em novidade de vida na presença de Deus. Todo o meu passado foi cancelado. Onde? Na cruz do Calvário. Deus não leva em conta, meu irmão. Você pode dormir em paz e saber que aquele que cuida de você, Ele te ama. E quem ama não abre mão do seu amor. Quem ama não abre mão. A Bíblia diz: não me lembrarei mais dos seus pecados. Ora, irmão, sem pecado, diz a Bíblia, que não existe maldição. Se Deus apaga todo o pecado, não existe maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Ezequiel 18, capítulo 1 em diante, diz que de novo veio a palavra do Senhor dizendo, agora o profeta Ezequiel, Deus vai se revelando. Deus fala para Moisés, já muda lá atrás, e o povo continua a acreditar. Depois fala para Jeremias, nunca mais utilize esse provérbio, e o povo continua com o mesmo provérbio. Os pais comeram as verdes e o dedo dos filhos se botaram. Olha lá, o pai comeu o vermelho, olha lá, o filho, olha dele, ó. Tá igual nós hoje, olha lá, que da gente filho do Zezinho, né? Olha lá, então tinha que ser mesmo. Tinha que ser na manhãzinha, olha lá, tá vendo? Tinha que dar isso aí mesmo, olha aí, ó. Os pais comeram o vermelho e o filho, o dente do filho se botou. E agora Ezequiel, que está dizendo, nunca mais, diz o Senhor, repetireis esse provérbio no meio de vocês, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Eis que todas as almas são minhas, assim como é a alma do pai, a alma do filho também é minha. A alma que pecar é essa que morrerá. Cada um dará conta de si mesmo, cada um prestará conta diante de Deus. E na revelação de Deus ao homem, Deus estabelece um processo na sua lei de progressão e vai ensinando, abrindo a mente do homem aos poucos, e ele esclarece sistematicamente que somente o pecador morrerá pelo seu pecado. A maldição de pai para filho foi cancelada em toda e qualquer possibilidade. Acabou. Cada um dará conta de si mesmo. E em terceiro lugar, quero frisar isso aqui, que a gente confunde muitas das vezes, é essa questão, e não podemos confundir, é a questão da herança genética e a herança espiritual. Eu já disse, e vou repetir, é mais fácil colocar para o poderoso. É mais fácil, não que não tenha, não estou dizendo isso, não estou defendendo, mas eu estou dizendo que é muito mais fácil eu ser omisso e deixar de cumprir com as minhas responsabilidades, como pai dentro de casa, como esposa, como marido, como filho, como funcionário, como patrão, e jogar com todo gosto, e me encostar ele na parede e dizer, foi tu, cara, foi você. Queima Jesus, queima ele, pega ele na esquina, quebra as pernas dele. E Deus foi ensinando, chegou uma hora do Senhor, graças a Deus, isso aí vai, graças a Deus. Jesus olha para Deus e Deus, graças a Deus, acabou, o povo entendeu agora entendeu. Jesus está andando no meio do povo, caminhando para lá e para cá, de repente tem um cego, João capítulo 9, tem um cego. Aí Jesus nunca imaginou que eles iam fazer uma pergunta dessa, mestre, tem um cego ali e tal, ele é cego de nascença, responde para a gente, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele que pecou? Jesus disse, não, eu não acredito nessas coisas, eu não acredito que depois de tudo que meu pai falou e explicou, vocês estão me perguntando uma baboseira mesmo? Nem ele pecou, nem o pai dele pecou. Isso é, a cegueira dele não é fruto de pecado, ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Só isso. Não foi porque o papai pecou, a mamãe pecou e o filho nasceu. Não é fruto de um pecado, é fruto de uma herança genética. E em última análise foi assim, a fim de que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele. Porque senão Lázaro tinha uma maldição dentro da casa dele e Jesus não estava fazendo nada. O sujeito está doente, muito mal, e Jesus disse, não vai morrer não. Ah, Jesus falou, todo mundo descansou, relaxou, daqui a pouco vai agravando, ele manda chamar, corre. O sujeito morreu, e Jesus disse assim, cara, ele acabou, ele morreu não, ele está dormindo. Mas Senhor, a morte dele, o sono dele, é para que vocês vejam a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus.
essa questão genética, que tem tudo a ver com o reflexo da conduta dos pais dos filhos às vezes dos pais. O sujeito é um charlatão, é um picareta, e está criando menino dentro de casa, passa cheque sem fundo, não paga o que deve, mas quer fazer campanha na igreja. Uma vez o sujeito veio falar comigo a respeito disso, falei para ele: eu tenho uma campanha boa para você fazer, o ano inteiro, levanta cedo, vai à luta, dá tudo, você vai ver se você consegue pagar essa conta. Campanha, Jesus abre a porta para mim, porque eu estou aqui orando, e o Senhor falou que tudo que eu falasse ia dar certo. Aí continua falando, irmão, e não levanta cedo e não dá tudo para você ver como é que você vai criar o teu filho está olhando para você, está se espelhando em você, e quando chegar lá na frente toda a família vai reunir dizendo: isso aí é maldição, o pai dele já era assim, agora o filho também. Olha, o garoto está vendo a mãe dentro de casa, agindo displicentemente, não está nem aí para nada, faz do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer. A menina está olhando, está copiando a mãe. Como é que ela vai ser lá na frente? Aí é mais fácil colocar a culpa no imposto. Vamos repreender o imposto dessa criança. Criança do imposto. E aí lá vai o pastor pegar a criança assim. A criancinha, irmão. É possível, irmão, mas tem coisas que não dá. O pai é incoerente dentro de casa. O camarada às vezes é um alcoólatra, e o filho está dentro de casa, está vendo o pai tomar todas dentro de casa, gastar o dinheiro com o jogo no bar, dinheiro no jogo do bicho. E tem até gente que diz que é crente, que está lá no jogo do bicho, fala toda vez, e vai apostando no jogo do azar, e não se cuida. O sujeito tem sífilis. Quando ele tiver uma criança, o que você acha que vai acontecer? O sujeito brinca por aí, vai e vem com as menininhas, e aí pega uma AIDS. E aí o que você acha quando ele tiver um filho? O que vai acontecer? É maldição, é um imposto, é safadeza, irmão. É diferente uma coisa da outra. Mas é mais fácil a gente ir lá na igreja e pedir para o pastor orar e pôr a mão na cabeça e rodar. E as consequências dos nossos atos são transferidas muitas das vezes para os nossos filhos. Não é regra, mas na grande maioria é assim. E a gente vem para a igreja, é mais fácil a gente ir para a igreja e pedir para Deus solucionar o nosso problema, ao invés da gente assumir uma nova postura como cidadão e dar duro, levantar cedo e a luta, e acreditar que o homem comerá do salário, do suor do seu rosto, e acreditar que Deus vai abençoar aquele negócio ali. É mais fácil. Consequências: um pai ou uma mãe que tem uma doença, muitas das vezes genética, que não se cuida. Não, Deus vai dar vitória. Você não toma remédio não, o médico falou lá, mas eu não creio, é do capeta. Ele falou que remédio é do capeta. Não vou tomar não, eu creio em Deus. Pois é. E eu estou vendo um monte de gente morrendo aí, é verdade, que não se cuida, tem uma vida sedentária, levanta a hora que quer, dorme a hora que quer, come o tanto que quer, tome Coca-Cola, tome refrigerante, e depois vem para a igreja, o pastor pôr a mão e para cair de novo. E vai cair todo dia, toda hora. E precisa de uma nova sessão espiritual. Chama os pastores, vamos orar para repreender o espírito da Coca-Cola, da tubaína, o espírito do refrigerante, que é todo dia, de manhã, de tarde, de noite. E em tais casos não é um problema de maldição hereditária, é uma questão de socialização, de educação cristã, educação cultural, de princípios, não só do reino de Deus, no sentido direto da palavra, mas educação, respeito pelas pessoas, respeito pelo próximo. Porque na verdade hoje em dia tudo aquilo que é proibido é gostoso, todo mundo quer experimentar. E o filho pergunta para o pai: pai, o que você acha? Pode? Ah, meu filho, acho que mas tá bom, vai lá. E basta que alguém conviva do lado dessa pessoa, que ela costuma com o jeito dela. O sujeito é fofoqueiro, o outro também fica fofoqueiro. A irmã é limbaruda, o irmão também fica limbaruda, a outra também, e vai se espalhando, não só na igreja, mas na sociedade, essas coisas. Isso aí é uma maldição, tem que quebrar, tem medo, tem que quebrar, não, tem que cortar, irmão. É melhor cortar. Uma vez, Paulo disse que os cristãos
Falou, faz o seguinte, você quer ser tão santo, que eu vou dar uma dica para vocês. Faz o seguinte, pega o instrumento de vocês e corta fora. Que aí vocês não tem mais problema com essas coisas. Corta fora. Aí você vai ter mais problema, porque vocês verão amanhã, nada mais vai acontecer. Acabou. Porque vocês querem ser tão santo, que a melhor maneira de você chegar onde vocês querem, vocês cortam fora. Corta e joga para o cachorro comer. Se é que não vai aguentar engolir. Joga fora esse lixo que está perturbando a mente de vocês, o coração de vocês. Deixa eu dizer, irmão, eu já estou terminando. A Bíblia Sagrada diz: não vos enganeis. 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. E aí, de mau costume para mau costume, vai gerando e vai se embolando um monte de coisa. E aí o que a gente faz? Põe a culpa no encosto. É culpa dele. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor nos resgatou da maldição da lei. Essa maldição aqui, Ele nos resgatou. E Paulo fica tão indignado, no livro, na carta que ele escreve aos Gálatas, que ele diz assim: parece até que Cristo morreu de balde, em vão por vocês, porque vocês estão continuando e querem continuar vivendo debaixo de uma lei, debaixo de maldição, debaixo de um rudimento antigo que Deus já mudou faz tempo, e vocês continuam insistindo. A Bíblia diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 37, eis que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, vida nova, fala nova, vestimenta nova, cultura nova, jeito de agir novo, tudo novo, nova visão da vida, irmão, tudo novo, porque Deus tem poder para fazer isso. Postura nova. Quando levanta de manhã, é nova atitude, é nova maneira de lidar com a vida, com aqueles que nos cercam. A Bíblia diz assim, no Salmo de número 91 e no versículo de número 7, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, meu irmão. Tu não serás atingido. Por quê? Porque você é fruto da graça de Deus. A Bíblia diz que um dia alguém contratou um sujeito que dizia ser profeta em Israel para amaldiçoar o povo de Deus. Em Neemias, no capítulo número 13, chamaram um sujeito chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Diz a Bíblia que ele foi para amaldiçoar o povo, só que continuou lá e não conseguiu amaldiçoar. Ele não conseguiu, ele tentou lá. E diz a Bíblia, e Deus transformou a maldição em bênção. Tudo que ele falava, a palavra que ele liberava, ele não conseguia. E quando ele liberava, Deus transformava em bênção na vida das pessoas. E ele percebeu que a maldição está acontecendo isso, sendo transformada em bênção. E tudo que ele falava acontecia o contrário na vida das pessoas. Eu quero dizer aqui hoje, meu irmão, toda palavra contra ti não prosperará, porque Deus é fiel. Toda maldição que alguém falar, alguma mandinga, alguma macumba, todo tipo de maldição que alguém se levantar contra a tua vida, se você estiver debaixo aos pés da cruz de Cristo, Deus transformará toda maldição em bênção, porque aos pés da cruz de Cristo, o que Deus tem para você é grande, é muito maior do que você imagina, meu irmão. Não menospreze, não volte aos antigos e pobres rudimentos que Deus já havia dado, que Deus lançou mão daquilo. Interessante que no livro do Êxodo, o agente da maldição não é o diabo, é Deus. Meu Deus, Êxodo capítulo de número 20. O próprio Deus é o agente da maldição. É Ele que enviaria a maldição para as pessoas. É Ele que daria o start da maldição para a vida das pessoas. Assim como em Israel. Deus falou para Israel, para o povo de Israel, quando estava no Egito, Ele disse: eu enviarei o anjo da morte, e ele passará sobre todos. Ele é o agente último, por assim dizer. É Ele que dava o start e dizia: pode ou não pode? Agora eu te pergunto, você acha que para
Deus, que para um filho de Deus que já foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele que é Pai, que nós acabamos de ver aqui, Abba, Pai. Você sabe, aliás, aqueles do antigo da lei eram chamados de servos. A Bíblia diz, aqui no texto que a gente acabou de ler, eram chamados de servos. Nós não. A Bíblia